Enquanto os humanos existirem neste planeta, novas coisas serão descobertas todos os dias, à medida que perseguimos nossa sede de conhecimento e curiosidade. Muitas vezes, nos deparamos com coisas que não são imediatamente explicáveis, ou simplesmente estranhas. Hoje, daremos uma olhada nas 15 coisas mais estranhas recentemente descobertas. Câmara oculta na pirâmide de Gizé. As pirâmides, uma das estruturas feitas pelo homem mais misteriosas e notáveis, são conhecidas por conter tesouros escondidos, armadilhas e riquezas em seu interior. Mas alguém poderia pensar que uma pirâmide tão popular quanto a pirâmide de Gizé não teria mais surpresas, até que cientistas usaram tecnologia moderna para descobrir uma nova câmara oculta de 30 pés de comprimento nesta pirâmide, com 4.500 anos. A pirâmide de Gizé é a última das 7 maravilhas do mundo antigo e talvez a pirâmide mais famosa do mundo. Muitas coisas foram encontradas escondidas dentro dela, mas não nos últimos anos, até que os cientistas utilizaram tecnologia moderna de escaneamento, como termografia infravermelha, simulações 3D e imagens de raios cósmicos, para obter uma visão de raio-x da estrutura. Eles descobriram que havia uma câmara oculta logo acima da entrada, que se estende até 30 pés de profundidade. Este corredor em forma de túnel nunca foi mencionado antes, e seu propósito permanece um mistério. No entanto, os pesquisadores ainda têm esperança de que investigações adicionais possam levar à descoberta de mais artefatos antigos dentro da pirâmide. Vamos apenas torcer para que não seja uma câmara de maldição escondida, ou múmias mortais, como no filme A Múmia. O propósito e conteúdo deste túnel ainda são um mistério, assim como as pirâmides em si, devido à complexidade da estrutura. As opções de escavação e pesquisa são limitadas, pois ninguém gostaria de colocar a pirâmide em risco de danos. O fóssil de Sea Dragon. Em 2021, um zelador estava drenando as águas da reserva natural Rutland Water no Reino Unido quando viu algo saindo do solo, que inicialmente pensou ser tubos de argila. Após investigação mais detalhada, ele descobriu que os tubos pareciam orgânicos e, ao escavar mais fundo, percebeu que era a forma de uma espinha dorsal e constatou que era, de fato, um fóssil. Paleontólogos compareceram ao local e escavaram toda a área para revelar o fóssil completo, que era impressionante. O fóssil pertencia a um dinossauro marinho chamado ictiosauro, ou simplesmente chamado de Sea Dragon. O fóssil tinha mais de 10 metros de comprimento, e a cabeça da criatura era maior do que um ser humano médio, com 6,5 metros. O fóssil foi datado com mais de 180 anos, e é o fóssil de Sea Dragon mais intacto e bem preservado já descoberto. Essas criaturas apareceram na Terra há 250 milhões de anos e podem ser consideradas os ancestrais dos golfinhos modernos. Para ser preciso, eles não eram dinossauros nadadores, mas criaturas marinhas que viveram nos oceanos e mares. A forma de sua cabeça e mandíbula se assemelha à do dragão, o que lhe rendeu o apelido de Sea Dragon. Embora o ictiosauro não cuspesse fogo nem voasse, ele certamente podia nadar na água e era um predador poderoso. O fóssil provavelmente será exibido em algum museu ou talvez seja levado por cientistas para pesquisas adicionais. O navio de guerra holandês. Os destroços submersos de um antigo navio foram descobertos em 2019 por uma equipe de mergulhadores ao largo da costa de Sussex. Até agora, era chamado de Destroços Desconhecidos de Eastbourne. Ele é composto por canhões, azulejos de mármore, buracos de madeira e até mesmo pedaços de cerâmica italiana. Cientistas coletaram amostras da madeira e dataram o navio do século XVII. A área onde o navio foi encontrado recebeu o mais alto nível de segurança para garantir que ninguém tentasse roubar qualquer um desses artefatos. Eles podem não ser moedas de ouro, mas são nada menos que um tesouro submerso, pois o navio pode conter algum mistério e segredos do passado. Após 4 anos, os pesquisadores finalmente conseguiram identificar o navio afundado, datando a madeira de 1656. Com base no tipo de madeira, na arte e na estrutura do navio, concluíram que se tratava de um navio de guerra holandês. O navio provavelmente estava a caminho da Itália para os Países Baixos e provavelmente enfrentou algum tipo de acidente que o fez afundar. Pode ter sido derrotado em batalha, atacado por piratas ou destruído pela fúria da natureza com ondas temíveis.
O mistério do naufrágio desconhecido finalmente foi resolvido, embora ainda haja muito a descobrir. Os cientistas agora estão investigando mais a fundo para aprender a história do navio, na esperança de saber mais sobre como foi construído e como afundou. Impressão de mão de 1000 anos. Já viu aqueles desenhos ou programas antigos de reis e princesas, onde o castelo sempre era cercado por um fosso d'água e uma ponte levadiça precisava ser usada para atravessar? Bem, esses fossos d'água são chamados de fossos, e eram uma tática comum usada para aumentar a defesa e fortificação contra ataques inimigos. Um desses fossos existe em Israel, na cidade de Jerusalém. Durante uma obra de expansão de estrada, uma misteriosa impressão de mão foi descoberta na parede seca do fosso. A impressão de mão foi encontrada na parede do fosso seco, e seu propósito intriga os especialistas. Alguns pensam que pode ter sido resultado de uma brincadeira, como comumente visto nos dias de hoje, quando o cimento fresco é colocado e as pessoas escrevem ou deixam suas impressões de mão. Outros acreditam que pode ter um significado simbólico, enquanto alguns pensam que pode ser algum tipo de obra de arte. Seja qual for o motivo, essa impressão de mão foi feita no século XI, tornando-a com mais de 1000 anos de idade. Então, de certa forma, se alguém colocar as mãos no lugar da impressão, isso significa que estão dando um high five de 1000 anos de idade. Descobertas como essas são sempre fascinantes, pois nos lembram de como somos humanos, tanto agora quanto no passado. O esqueleto de pedra. Algumas descobertas parecem sair diretamente de uma história de fantasia, e muito recentemente, uma descoberta interessante foi feita na lendária cidade de Pompeia. Arqueólogos encontraram os restos petrificados de 2 homens, seus esqueletos transformados em pedra pela lava vulcânica, como se tivessem olhado nos olhos de Medusa e caído vítimas de seu poder. Se você não estiver ciente da história de Pompeia, era uma antiga cidade romana que foi devastada pela erupção do vulcão Monte Vesúvio há 2000 anos. Em 2 dias, a cidade e seus habitantes foram destruídos pela lava, e desde então tem sido um local de notáveis descobertas arqueológicas. Os 2 esqueletos de pedra encontrados são estimados como pertencentes a um nobre de alta classe e seu escravo. O homem tinha cerca de 30 a 40 anos, com vestígios de seu manto inchado ainda presentes sob o pescoço. O segundo homem tinha entre 15 e 20 anos, e os danos em suas vértebras indicam que ele pode ter sido um escravo que carregava cargas pesadas. Seus restos foram encontrados nas câmaras subterrâneas de uma grande vila. O homem do túmulo sobreviveu à queda inicial de cinzas vulcânicas, mas sucumbiu à enorme explosão no dia seguinte. Seus dentes e ossos estão perfeitamente preservados e são excelentes espécimes para os arqueólogos estudarem. A causa de sua morte foi deduzida como choque térmico, o que parece ser uma das formas mais dolorosas de partir. Liga oceânica misteriosa. Já viu aqueles filtros de água em aquários que lançam jatos de água na própria água? É exatamente isso que os cientistas encontraram a 2,5 km abaixo do leito do Oceano Pacífico. Um grande buraco no chão está expelindo jatos de água com uma força incrível, e isso está deixando os cientistas muito preocupados. O buraco foi descoberto em 2015, e desde então, os pesquisadores têm tentado entendê-lo. O que descobriram é bastante assustador. A água que sai do buraco está realmente quente, o que significa que está vindo de algum lugar próximo ao centro da Terra. O assustador é que isso está abaixo, bem entre 2 placas tectônicas, e a água vazando poderia aumentar a chance de um terremoto muito forte. A água entre as placas atua como um fluido ou lubrificante para manter as placas deslizando uma sobre a outra com grande atrito. Se essa água desaparecer, o atrito entre as 2 placas aumentará, indicando o receio de que isso possa levar a um terremoto massivo de magnitude 9 ou superior. Isso pode causar efeitos devastadores nas áreas circundantes e até mesmo gerar tsunamis gigantes. Atualmente, o local está sob observação constante e dados estão sendo coletados para possivelmente prever qualquer atividade sísmica. A causa desse buraco ainda é desconhecida e nada parecido foi encontrado em nenhum outro lugar. É quase como pensar em uma bomba relógio da natureza, para a qual realmente não temos muito o que fazer. O placar de 1.200 anos atrás. Os esportes são talvez a forma de entretenimento mais popular nos tempos modernos.
a alegria e a emoção de acompanhar times e jogadores, registrar pontuações e colecionar lembranças. Nada supera a emoção de tudo isso. Na verdade, jogos de bola envolvendo times existem há centenas e milhares de anos, o que é por isso que não é tão surpreendente descobrir que civilizações antigas, como os maias, costumavam praticar esportes semelhantes por volta de 1.200 anos atrás. Arqueólogos recentemente descobriram uma tabuleta de pedra redonda no México que se acredita ter sido usada para registrar pontuações. A tabuleta de pedra mostra dois homens, um com uma pena na cabeça e o outro com um turbante de cobra, jogando o jogo semelhante ao futebol chamado paloda. Ao redor da borda circular da tabuleta, há hieróglifos que os especialistas presumem ser a pontuação do jogo. A tabuleta pesa mais de 40 quilos e foi encontrada enterrada a meio quilômetro abaixo da superfície. Mesmo com a tecnologia e modernização nos levando tão longe, no fundo, não somos tão diferentes das antigas civilizações maias, desfrutando da emoção dos esportes e da competição e registrando pontuações. Esta descoberta pode nos ajudar a entender melhor as pessoas antigas e talvez, um dia até mesmo redescobrir as regras do jogo de paloda ou de outros jogos antigos. O peixe mais profundo já registrado. O mundo subaquático é repleto de mistérios e desconhecidos, assim como o espaço exterior. Ainda há muito a ser explorado e descoberto nas profundezas do oceano. Em uma tentativa de conhecer mais sobre a vida subaquática, uma equipe de cientistas partiu para encontrar e documentar as criaturas marinhas mais profundas que existem. Eles enviaram submarinos não tripulados equipados com câmeras e iscas em trincheiras entre o Japão e a Austrália. O veículo automatizado desceu a mais de 8.000 metros e finalmente capturou imagens de um tipo de peixe-limão que nunca havia sido visto antes. O peixe foi avistado a 8.336 metros abaixo do nível do mar, tornando-o o peixe submarino mais profundo já encontrado. A essas profundidades, o mundo é completamente diferente, escuro, frio e silencioso, sem mencionar que a pressão da água a 8 quilômetros abaixo da superfície é 800 vezes maior. Para sobreviver lá, seria necessário algumas adaptações especiais. Por isso, a maioria dos peixes das profundezas do oceano apresenta características comuns, como pele escura, dentes grandes e aterrorizantes e olhos minúsculos. O peixe-limão registrado nas imagens provavelmente não sabe que é atualmente detentor do recorde. Embora muitos outros organismos microscópicos habitem essas profundezas, é difícil avistá-los. Dispositivos especiais, como o lander, são necessários para suportar essas condições extremas, mas se os resultados forem frutíferos, certamente vale a pena a empreitada. Rochas de plástico. Em seguida, temos a descoberta de um novo tipo de formação geológica que está deixando os cientistas extremamente preocupados com o impacto que os seres humanos estão causando em nosso planeta. A descoberta foi feita em uma ilha remota em Trinidad, onde os únicos humanos são um punhado de membros da Marinha Brasileira. A ilha é um santuário natural que abriga muitas criaturas quase extintas, como tartarugas verdes e caranguejos, mantendo-os preservados e seguros dos humanos. No entanto, parece que mesmo que os humanos não vivam na ilha, isso não impede que nossa poluição chegue lá. Pesquisadores explorando a ilha depararam-se com uma estranha rocha azul-verde que nunca tinham visto antes. Ao testar as amostras, logo descobriram que era um tipo de rocha plástica, um novo tipo de formação feita a partir de plásticos que chegaram às margens da ilha e se misturaram com a lava vulcânica, sendo assadas ao sol para formar essas rochas peculiares. Elas foram chamadas de plastiglomerados e foram descobertas pela primeira vez em 2014. Muitas outras formações semelhantes foram encontradas em países ao redor do mundo, o que deixa os especialistas preocupados com a extensão do dano que podemos ter causado à natureza, já que materiais de poluição, como plástico, despejados no oceano, podem acabar chegando a lugares para os quais não foram destinados e ter um impacto negativo no ecossistema. Não é novidade que o aquecimento global e a população humana estão interligados, e o dano que estamos causando à natureza é quase irreversível. Uma estranha espiral no céu. Há algumas semanas, um grupo de fotógrafos no Alasca avistou algo incomum. O grupo estava tentando fotografar a aurora boreal, quando de repente viram uma estranha espiral de cor azul bebê no céu.
O pensamento inicial de qualquer pessoa seria que provavelmente é um portal espacial em uma invasão alienígena ou algum outro fenômeno sobrenatural. Os fotógrafos ficaram perplexos com esse objeto semelhante a uma nuvem, mas conseguiram tirar algumas fotos e vídeos do evento e compartilhá-los nas redes sociais. Rapidamente, o assunto se tornou viral. No entanto, antes que eventos de ficção científica e sobrenaturais fossem especulados ainda mais, uma equipe de cientistas da SpaceX interveio e nos informou que esse evento foi resultado de outro que ocorreu na Califórnia 3 horas antes. A SpaceX lançou um foguete poderoso que liberou alguns de seus combustíveis. Esses combustíveis, quando lançados na atmosfera superior, congelam à medida que descem, refletindo a luz às vezes em um padrão espiral. Isso, combinado com a aurora boreal, poderia ter acabado criando tal fenômeno. No entanto, muitos não acreditam realmente nessa explicação, pois alguns afirmam que isso pode ser apenas uma história de cobertura para esconder algum evento desconhecido, talvez alguma experimentação ilegal. A espiral eventualmente desapareceu, sem prejudicar ninguém ou nada. Pode permanecer como um tópico para especulações futuras por muitos anos. Fragmentos da espaçonave Challenger. Em 28 de janeiro de 1986, a espaçonave chamada Challenger foi lançada em sua 10ª missão. Anteriormente, o ônibus espacial havia concluído 9 missões orbitais com sucesso, passando 62 dias no espaço e orbitando a Terra mais de 1000 vezes. No entanto, neste lançamento específico, as coisas não correram bem, pois o Challenger explodiu tragicamente no ar 73 segundos após o lançamento, tirando a vida dos 7 astronautas a bordo. A NASA concluiu que a explosão ocorreu devido à baixa temperatura que afetou um dos propulsores, causando vazamento de gás e levando a uma falha estrutural. O poderoso Challenger se desintegrou sobre o Oceano Atlântico e seus destroços se espalharam por toda parte. Recentemente, uma equipe de documentaristas de TV estava mergulhando profundamente no Oceano Atlântico, filmando quando se depararam com uma grande estrutura feita pelo homem, enterrada sob a areia do oceano. A equipe entrou imediatamente em contato com a NASA, pois a área na Flórida estava próxima. Talvez a equipe tenha pensado que encontrou uma nave alienígena afundada. No entanto, a investigação da NASA revelou que não era um OVNI, mas um grande pedaço do Challenger que explodiu 37 anos atrás. Na verdade, este é o maior pedaço de restos de espaçonave já descoberto. O Challenger explodiu a 46 mil pés de altura e não foi possível rastrear e recuperar os restos. Esta descoberta, no entanto, muda isso, e talvez agora este pedaço possa ser exibido em um museu em memória dos 7 bravos astronautas que perderam a vida.